bondoso e eterno Pai, é um privilégio que temos em poder estar na Tua presença, Senhor, e cantar e louvar o Teu nome, sabendo, ó Deus, que somos parte do Teu povo escolhido, sabendo que fomos, ó Deus, comprados por aquele sangue ali no Calvário, e estamos em uma caminhada, Senhor, rumo à eternidade, quando um dia entraremos pelos portais eternos, e então, ó Deus, tudo o que passou aqui será como um sonho, como um pesadelo, quando nós entrarmos naquele mundo perfeito. E como diz a Tua palavra, e assim como o Senhor é, nós o veremos. Querido Deus, que nessa tarde, Senhor, cada um de nós possamos voltar para os nossos lares, levando, ó Deus, uma vitamina a mais do Teu Espírito Santo, o ânimo, a força, ó Deus, a sabedoria, a direção, ó Deus, que possamos ter a paz do Senhor em nossos corações, que possamos, ó Deus, aprender a confiar e descansar no Senhor e caminhar nessa terra, mas não como cidadão daqui, mas como cidadãos do céu, Pai. Receba os louvores, pedimos, e agora abençoa a palavra que será ministrada, Pai, para que assim cada um de nós possa levar uma porção para o nosso dia a dia, Senhor. Amém. Graças a Deus. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um. É um privilégio nós sempre estar na casa de Deus para louvar o nome dEle. Certa vez Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o irmão Brana diz, que se o Espírito de Deus está em nosso coração, nós não suportamos o momento das portas da igreja se abrir para nós entrar e ter companheirismo com Ele. Amém? Quero convidar vocês para ler as Escrituras no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 14. É sempre um prazer estar com vocês. Vocês fazem parte da nossa vida e eu sei que a gente faz parte de vocês. Então vamos caminhando sempre juntos, sabendo que nós temos um bem em comum, que é a vida eterna. E Jesus disse que saberiam que nós seríamos seus discípulos quando nos amaram uns aos outros. E eu creio que o cristão, ele é assim, Fica feliz com o sucesso do irmão e triste, quando há algum fracasso, Por isso nós todos aí nos unimos para orar uns pelos outros, E sabendo que Deus cuida de todos nós, como um grande Pai. Então, vamos ler. Certamente Deus vai nos dar uma boa porção da sua palavra nessa tarde. Começa Deus se queixando e dizendo assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou de termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade, se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome.
E eles serão meus, diz o Senhor. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Poupá-los-ei, como o pai poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Oramos uma vez mais. Bondoso Deus, te agradecemos pela palavra, Senhor, de ânimo, de consolo, de orientação. E agora, Senhor, toma o controle dos meus lábios, minhas faculdades mentais, para que eu possa transmitir a Tua palavra de forma clara e com a unção do Senhor. E vivifica em cada coração, Pai. Toma também a reverência e a atenção de cada um dos Teus filhos, para que nós possamos juntos ser ajudados por Ti. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, se nós queremos entender a Deus, é simplesmente nós olhar para nós, que nós vamos compreendê-lo. Assim como nós ficamos felizes, quando alguém que você pôde ser útil para ele, pôde ajudar, e essa pessoa é agradecida, você sente felicidade, sente o prazer de um dever cumprido, né? Mas também, você tem uma coisa que dói, e dói para todos, é a ingratidão. E às vezes a gente, infelizmente, se depara com algumas, vai fazer o quê? Temos que passar por cima, né? E assim Deus, veja que eu vejo assim, a grandeza de Deus, Ele sendo tão grande, mas Ele consegue baixar tanto ao nosso nível, se tornar tão humilde para falar, quer dizer, a nossa palavra, como de igual para igual. Ele sendo tão grande, Ele vem e se queixa para os seus filhos, aonde Ele diz: vossas palavras foram para mim agressivas. Mas aí o povo, né? Mas o que temos falado contra ti? Quer dizer, eu não fiz nada. Aí ele vem e diz: vocês dizem que é inútil servir a mim. Vocês dizem que não tem adiantado nada. Vocês dizem que o soberbo anda melhor, que o soberbo faz e acontece, né? E Deus não está vendo. Mas eu quero dizer para vocês, em outras palavras, que não é assim. Naquele dia que farei, disse Deus, vocês serão o meu particular tesouro. Há um memorial escrito diante de mim sobre vocês. E naquele dia poupá-los-ei como um pai poupa seu filho que serve. Então depois vocês vão ver a diferença entre o ímpio e entre o que serve a Deus. Quer dizer, não é da maneira que vocês estão pensando, da maneira que vocês estão agindo. Tudo bem, por certo não tinha falado, né? Quem sabe não tinham falado abertamente. Mas quem sabe quantas vezes aquele pensamento ali, né? Que adianta eu servir a Deus? Não tem tido lucro nenhum, veja. O mal acontece, isso vem sobre mim, mas o que tem adiantado? O que tem adiantado eu ser dizimista? Do que tem adiantado? E aí começa a olhar só os pontos negativos. Só os pontos negativos. E esquecemos do principal, né? Que somos, como disse Deus, um particular tesouro. Eu quero falar nessa tarde, eu gosto sempre de dar um título, que aí a gente
tem um norte para seguir. Eu quero falar sobre a diferença. A diferença. Em tudo você vê as diferenças no lado natural, no lado espiritual, a diferença naquele homem que vive uma vida correta diante da sociedade, a diferença, falando naturalmente, né, entre aquela mulher que vive uma vida correta diante da sociedade, para aquele que vive uma vida desordenada, aprontando, cometendo crimes. Há uma diferença, né? E logo cada um começa a colher o fruto, né, da sua plantação. E como diz um ditado, né, que é bem verdade, colher não é castigo. Colher é consequência de uma plantação. Não adianta você plantar milho e depois ficar bravo porque você queria pipoca. Sabe, tem o milho normal e o milho pipoca. Você plantou milho, você vai colher milho. Então não é castigo, é consequência. Então são as diferenças que vê claramente, e às vezes a coisa demora um pouco para vir à tona, mas chega uma hora que, como diz o pastor Febroni, que a conta vem. E às vezes vem com juro, correção monetária. A diferença daquele jovem que nunca se importou com nada, fez lá o 2º grau, arremate, como diz, né? E não se importa em ter uma profissão, não se importa em estudar. Já vê o outro que se dedica, se preocupa, estuda, esforça. Meu amigo, daqui 15, 20 anos você vai ver a diferença. Vai ver a diferença do nível de vida de cada um, porque um esforçou, o outro não esforçou. A diferença do filho que é obediente, que honra o pai e a mãe, sim, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Há uma diferença. Mas essa diferença que nós queremos falar diretamente é sobre esses dois povos, essas duas gentes, o ímpio e o cristão. Deus tudo vê. Nada passa despercebido aos olhos dele. E ali eu estava anotando em Jeremias capítulo 29, 11, eu não vou ler para não tomar tempo, aonde Deus diz assim: eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para trazer o fim que vocês esperam. Então vocês irão e orarão a mim, e eu vos ouvirei. É isso que Deus espera, que Ele possa, né, dizer, como disse aqui em Jeremias: eu sei os pensamentos que estou pensando de vocês, pensamento de bem e não de mal. É isso que Ele espera, que eu e você compreenda o amor dEle por nós. Que Deus não é aquele ditador, como já tenho falado, que Ele está, vamos dizer assim, num lugar mais alto, como estou aqui, observando, para ver quem Ele vai condenar, quem Ele vai mandar para o inferno. Isso não é uma fé correta. Na realidade, todos nós caímos, se distanciamos de Deus através do pecado, como a Bíblia diz, que através da desobediência de um veio a morte, o pecado reinou sobre todos, pela desobediência de um, porém pela obediência também de um, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós fomos reconciliados, justificados. Então todos nós fomos enganados pelo inimigo de Deus, caímos e nos perdemos. Por isso cantamos: eu fui perdido e hoje sou achado. Ele me achou, Ele me encontrou. Então Ele não está vendo assim, dessa forma, mas Ele está olhando para ver quem Ele pode resgatar. Por isso São João 3, capítulo 14 a seguir diz
que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí diz ainda, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, quer dizer, já está condenado. Quer dizer, em outras palavras, continua condenado, porque não crê no Filho unigênito do Pai. E a condenação é essa, disse João, que a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Então, esse é o objetivo do nosso Criador, resgatar, trazer de volta, mostrar a diferença. Agora, sabemos que nem todos aceitam, nem todos aceitarão. Se há uma tão grande salvação, é porque haverá uma tão grande perdição. Se haverá uma diferença entre o ímpio e o justo, é porque haverá o ímpio, sim, que irá, infelizmente, para a perdição. Mas eu creio que aqui está homens e mulheres, jovens, que têm determinado que você vai estar do lado daqueles que estão ali não para negar a Cristo, mas para defender. Então, essa diferença que Deus fala aqui em Malaquias, que é o que eu quero compartilhar com vocês, para nós vermos como Ele nos ama, para nós vermos como Ele realmente se importou por nós e como há uma grande esperança para cada um de nós. Porque, às vezes, nós no nosso dia a dia passamos por muita circunstância e o que Salomão disse, que não há nada novo debaixo do céu. Nada. Você diz isso é novo? Não, isso já houve lá no passado. Isso já vai haver também nos tempos futuros. Só muda a personagem. Você vê Deus se queixando aqui em Malaquias a respeito disso, aí você vê Asaf lá no Salmo 70 e pouco ali, falando praticamente a mesma coisa. Quantos lembram do Salmo de Asaf? Ele diz que quando ele começou a analisar a prosperidade do ímpio, não há aperto na sua morte, águas de copo cheio se enchem para eles, blasfemam contra Deus, disse Asaf, e nada acontece. E ele diz assim, quando comecei a analisar isso, eu tenho mantido meu coração reto, e no entanto vem problemas, vem dificuldade, vem isso, vem aquilo. Quando eu comecei a analisar isso pelo âmbito natural, através do meu pequeno olho míope, né? Olho míope, quer dizer que não enxerga nada, né? Não enxergamos nada perto de Deus. Ele disse assim, eu me embruteci, me tornei como um animal, sinto picada em meus rins. Leiam lá. Mas aí ele segue dizendo, até quando entrei no santuário, então eu entendi o fim deles. Até que ele entrou na presença de Deus e Deus abriu para ele e mostrou, Asaf, vem aqui, eu vou te mostrar a diferença. Aí diz ele, quem tenho eu na terra a não ser o Senhor? E não há quem eu deseje a não ser o Senhor. Todavia o Senhor me guiará e depois me receberá em glória. Aí ele viu a diferença, mas até que entrei no santuário. Aí você diz, será que nós não passamos no passado ou no presente, ou quem sabe no futuro, por situações igual? Claro que sim. Quantas vezes, né? Quantas vezes nós pensamos, damos lugar para pensamentos, falta de fé, entristece a Deus? Sim, entristece. Mas aí a gente volta e diz, Senhor, me perdoe a minha, desculpa a palavra, a minha idiotice, por eu ser tão criança ainda, né?
Passamos por isso. Mas existe uma diferença clara, nítida, enquanto vivemos, como também do outro lado. Lembramos de Pedro, quando Jesus chamou, encontrou ali com o jovem, o mancebo de qualidade, o jovem rico, né? Bom religioso, que chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: observa os mandamentos. E ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha tenra infância. Um rapaz de qualidade pura, religiosamente falando, mas ainda faltava algo para ele. Ele ainda estava preso em algo terreno, em um pecado terreno, e nós sabemos hoje que é sobre a avareza. Jesus disse: falta-te uma coisa. Vai, venda os bens, dá aos pobres, e vem e siga, e terás um tesouro no céu. Ele deu uma parada e pensou: não, pensei que hoje eu ia ter a resposta para para esse fundo que clama por essa falta que tinha. Pensei que hoje iria preencher essa falta, mas não dá. Eu acho que ele foi longe demais e retirou-se e foi embora. Por causa de uma coisa, foi parar no inferno. Aí você vê que Pedro já diz para Jesus, aí Jesus vai mais além, né? Disse assim: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Aí os discípulos e Pedro se apavoraram, né? Quer dizer, se esse, com todas as boas qualidades, está se perdendo, e nós? E daí eles disseram: quem poderá se salvar então? Aí o que Jesus disse: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Nada é impossível para Deus. A vida cristã é impossível viver por nós mesmos. Por isso que o cristianismo se vive através da pessoa do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Por isso ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí Pedro aproveita a oportunidade e diz: Senhor, então, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar? Aí Jesus disse: não há quem tenha deixado pai, mãe, fazendas por amor de mim, que não receba 100 vezes nessa vida e do outro lado a vida eterna. É simplesmente quando nós nos achegamos a Ele, quando nós permitimos Ele entrar em nossa vida, Ele que começa a endireitar a coisa. Conforme nós vamos abrindo a porta do coração, Ele vai endireitando, Ele vai mudando. Outrora a vida nossa era escura, vamos dizer assim, como as paredes do inferno. Mas quando Cristo entra com a sua luz, quando nós permitimos Ele entrar, Ele vai mudando. Como também acontece o lado ao contrário, né, inverso, quando a pessoa também começa a se distanciar de Deus, o mundo também começa entrando. Então a questão é aquilo que diz a Bíblia: Cristo em vós, esperança de glória. Então essa diferença que eu quero mostrar, lembrar com vocês, que é o que eu e você devemos ter em mente, em saber que realmente vale a pena. Porque muitas pessoas
começam e vão bem até uma altura, mas não vão até o final. Porque começa a analisar o lado oposto. Começa a dar lugar para algum espírito. Aí que existe algo, irmãos, que Deus nos ajude a nos cuidar enquanto viver. É nunca permitir nenhum tipo de espírito errado do diabo fazer ninho em nossa vida. Porque até que você está só sendo tentado, é a tua carne sendo tentada. Mas você busca Deus e você vai vencendo, mas a partir do momento que a pessoa abre a porta e deixa o Espírito entrar, e deixa a incredulidade entrar, deixa a interpretação entrar, daí fica difícil. Por isso que Deus nos ajude, a cada um de nós, a manter sempre, sobre a liderança de Deus. Porque nenhum ombro está vazio. As artilharias do inferno, elas estão apontadas para mim e para você. Por isso devemos valorizar o poder que nós temos, que é o poder da intercessão, orar. Não ser egoísta, orar só por nós. E eu lembro de muitas vezes o pastor Febroni dizer: você deve orar uma vez por você e duas pelo teu pastor. Parece estranho, né? Sim, duas pelo teu pastor, porque se o teu pastor está bem, você está bem também. Agora, se o inimigo acertar o teu pastor, aí fica difícil. E as artilharias do diabo estão viradas para quem? Quanto maior a patente ele derrubar, maior é o estrago no exército. Por isso que nunca devemos se achar autossuficiente, como diz também, não ser egoísta e não usar. Há um grande perigo de nós usar a nossa arma, em vez de atirar no diabo, no pecado, atirar no nosso irmão. Deixa, ele está lutando. E principalmente quando ele está no posto do dever dele, fazendo o que é correto, dando atenção ao seu chamado. Vamos apoiar. O sucesso meu é o teu sucesso. Se o auxiliar se saiu bem na pregação, graças a Deus. Se o pastor está sendo abençoado, graças a Deus, a igreja está sendo abençoada. Mas muitas vezes o diabo ele consegue virar a nossa arma em direção ao nosso irmão. E aí, em vez de ele brigar, ele deixa nós brigar. Mas que possamos, irmãos, seguir firmes. Eu não sei quanto tempo ainda estaremos nessa terra. Mas uma coisa eu digo, vamos seguir firmes, unidos, em torno da palavra, um irmão ao lado do outro, ao lado do ministério. Muitas vezes você não compreende, eu não compreendo, mas ele compreende, ele vê lá na frente. Ele sabe o que é melhor para nós. Porque nós somos, sabe o quê? As crianças de Deus. A gente acha que é grandão, né? Grandão, aqui naturalmente falando, mas espiritualmente nós somos as suas crianças. E você vai dar uma faca para uma criança tua brincar, ela vai se cortar. E tem coisas que na mão de certas pessoas é como uma faca. Aí então Deus não vai dar. Ele sabe o que é melhor. Então essa diferença que eu estou tentando mostrar para vocês, e vocês vão ver, que é o que Deus deseja que nós tenhamos essa convicção. Davi conhecia bem. É um dos personagens bíblicos mais citados na Bíblia, Davi, apóstolo Paulo e assim tantos outros, Elias. Mas ele sabia ver essa diferença. Ele sabia entender que o sucesso dele era Deus. Ele sabia que se Deus tirasse a mão dele, não era nada.
Mesma coisa Moisés sabia. Por isso Davi, em um dos seus salmos, ele disse: ora, diga Israel. Quem sabe numa convenção como essa, quem sabe numa comemoração de final de ano, ele reuniu, quem sabe, a sua congregação e subiu e disse: ora, diga Israel. Vamos fazer uma retrospectiva, voltar atrás um pouco. Se não foi o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. O laço quebrou, disse Davi, e nós escapamos, porque o nosso socorro está no nome do Senhor Deus dos exércitos. Eu penso que foi um culto de avivamento, onde ele saltou, aonde ele pulou, até suar, até desajeitar o cabelo, em comemoração, dizendo: ora, diga Israel, o Senhor esteve ao nosso lado. Há uma diferença, Israel. Olha a diferença entre nós e os amonitas, olha a diferença entre nós e os moabitas, olha a diferença entre nós e os filisteus, Israel. Olhe como Deus tem conduzido a nossa linhagem desde Abraão, Isaac, Jacó, e vem vindo Moisés até chegar a nós. Diga Israel, se não for ao Senhor. E nós podemos olhar a nossa trajetória também. Quantas vezes o inimigo jurou, né, que ele ia te pegar. Mas tem vezes que Deus usa até o ímpio para te livrar. Dizer: não, isso não vai ficar bem para você. Por quê? Porque Ele cuida de eu e de você, porque nós somos o particular tesouro, porque há um memorial diante de nós, na presença de Deus. Hoje eu subo aqui no púlpito e eu tomo os exemplos de Malaquias, os exemplos de Davi e tantos outros, e falamos, que está como memorial aqui, mas há um memorial também lá, meu e teu. Quando nós chegar do outro lado e começar a olhar do fim, digamos, para o começo, quem sabe ali vai estar, eu creio que vai estar ali o meu livro, o teu livro, quer dizer, a nossa história. Aonde a Bíblia diz em Apocalipse 12, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E aí você vai olhar e vai dizer: bendito foi aquele dia que eu engoli em seco aquilo que eu não entendia. Bendito foi o dia que eu não dei água para o meu orgulho que estava em mim, mas eu pisei em cima dele. Bendito foi o dia que eu busquei em Cristo e Ele me capacitou. Por isso Davi, em Salmos 20, versículo 7, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós permaneceremos de pé. É esse posicionamento que nós devemos ter, porque tentado nós somos. Cada um tem o seu ponto fraco, o inimigo aproveita, né, da situação, mas é hora de nós olhar a nossa origem. Quem é o nosso rei? Quem é o nosso dono? Quem é o nosso pai? Quem nós estamos servindo? Quem nós estamos representando? Há uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma grande diferença. Você veja na história de Israel, qual era a grande diferença que tinha, e até hoje ainda tem, né? A nação israelita tem a bênção de Deus, sim, como nação. Certa vez o povo de Israel pecou, provocou a ira a Deus, e Deus se irou de tal forma que disse: Moisés, eu não vou mais no meio de vocês, não vou. Vou enviar o meu anjo para que leve vocês, mas não vou. Moisés parou o pé, disse: não,
Vamos conversar um pouco aqui. O Senhor disse que não vai com nós. Quer dizer, que sentido então tem a vida agora? A ponto dele dizer: Senhor, perdoa esse povo, senão risca meu nome no livro que tem escrito. Perdeu todo o sentido. Era Deus, e nós sabemos que era Cristo e Moisés intercedendo pelo povo, mas ele tomou essa posição porque ele tinha a consciência: sem Deus ele não era mais nada. E disse: Senhor, se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Daqui eu não saio. Não quero só teu anjo, não. Aí Deus disse: sim, tu achasse graça, eu vou. Oh, irmãos, e aí você vê a trajetória de Moisés, você vê a trajetória de Josué. Você veja quando eles chegaram ali nas águas de Mara, né, onde a água estava amarga. É natural, mas nós devemos aprender com as histórias. É natural do humano se apavorar, mas o pior de se apavorar é murmurar, né? E eles, além de se apavorar, eles murmuravam. Moisés, aqui, ó, água amarga, porque nos tirou do Egito, e aí, haja ouvido, né? A solução estava bem do ladinho. Como um dia eu preguei, não lembro aonde, que nada pega Deus de surpresa, a solução estava ali. Já estava tudo pronto. Já estava tudo organizado, em outras palavras, já estava tudo esquematizado. Como um dia eu preguei uma mensagem aqui, que aquela mensagem própria me ajudou na minha caminhada. Ele estava o tempo todo ao nosso lado e eu não sabia. Lembra dessa mensagem? Aquilo foi uma inspiração que me ajudou até a mim. Claro que ajuda, porque nós também precisamos. Ele estava ao meu lado ao tempo todo e eu nem sabia que eu estava sendo protegido. E ali, quando eles chegam na água de Mara, o povo murmura e Moisés vai interceder a Deus. Deus: Moisés, tem uma madeira aqui, Moisés, do lado, pega essa madeira, põe na água, já vai tirar o amargor da água, está tudo pronto, Moisés. Te digo, era uma diferença ou não era? Deus era a diferença ou não era? Quando Amaleque, né, os amalequitas, atacam Israel covardemente, e quantas vezes o diabo ataca eu e ataca você covardemente? Às vezes com enfermidade, às vezes com isso, às vezes com aquilo. O que nós devemos fazer? Ir à presença de Deus, levantar as nossas mãos e saber que temos um Deus. Sim, ele ataca nós covardemente, no nosso sentimento, mas nós vamos lá e dobramos nossos joelhos, dizemos: Senhor, eu estou aqui sobre a opressão, mas Tu és ainda Deus. E Amaleque atacou Israel covardemente, né? Israel cansado, vindo pelo caminho, desprovido por certo, e eles atacam para a batalha. Moisés chama Josué e diz: você junta o povo para a batalha, e eu vou subir ao monte. Quer dizer, eu vou estar na presença de Deus, porque agora, se Deus não olhar por nós, nós vamos ser liquidados. Mas Moisés não estava sozinho. O ministério não deve estar sozinho. O pastor é um homem, o esposo é um homem, a mulher, vamos dizer assim, é uma mulher frágil. O marido não deve estar sozinho, a mulher não deve estar sozinha, o filho não deve estar sozinho. Nós devemos estar unidos um pelos outros. A união é que faz a força. Eu estou aqui contigo. Se eu não puder fazer nada, mas ao menos eu vou orar por você. Estou contigo, estamos juntos, você vai vencer, você vai sair dessa. Traga pelo menos uma palavra de ânimo, mas que saia do coração. E Moisés sobe a montanha, mas como disse, não sozinho, com Arão e Hur junto com ele. E de cima da montanha ele podia ver a batalha lá embaixo.
E como a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos a Deus e orava e intercedia, Israel começava a prevalecer, começava a empurrar o inimigo. Mas a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas, ele já era velho e ele cansava, esmurecia. Israel começava a fracassar de novo. Mas ali havia um Arão e Hur. Quantas famílias tem um Arão e Hur? Tem uma mãe, tem um pai, tem um filho que levanta as mãos e diz: Senhor, eu requero a minha família, eu requero meus irmãos, eu requero meus pais, seja lá quem for, meus parentes, Senhor, eu estou aqui e eu não aceito a derrota deles. Quantas orações têm sido respondidas? Como um dia eu falando em algum lugar, eu disse que quando chegar no céu vai ter muito filho pendurado no pescoço da mãe, dizendo: obrigado, mãe. Obrigado, mãe, por você não desistir, por você manter suas mãos levantadas, intercedendo por mim, e insistindo, e dando um exemplo de cristã, e mostrando o caminho, e aqui estou eu hoje. Eu dou graças pelo pai que tive. Dou graças pela mãe que tenho, graças a Deus, ainda vivo. Que pôde realmente amar esse evangelho. E desde a minha tenra infância, desde quem sabe a idade daquele filho do irmão Assis ali, tenho lembranças. Lembranças de hinos que marcou a minha vida, como aquele: Senhor, quem são aqueles de vestes brancas que vão subindo? E muitos outros. Por quê? Porque teve, vamos dizer assim, um Arão e Hur, alguém ali que esteve ao lado. Mas a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés baixou, Arão e Hur colocaram a pedra e disseram por certo a Moisés: senta aqui, Moisés. Senta aqui que nós vamos te ajudar. Deixa que eu seguro uma mão e o Arão segura a outra do outro lado. Vamos em frente, Moisés, vamos em frente. E ele levantou as mãos e continuou clamando a Deus. E a peleja foi indo. Israel foi empurrando o inimigo a ponto de liquidá-lo. Tamanha foi a covardia de Amaleque que Deus jurou que iria pagar da memória, o nome de Amaleque. Essa é a diferença, irmãos. E nós estamos olhando a história para aplicar isso para nós. Quando Josué estava pelejando e o sol começou já a declinar, começou a baixar o sol e logo a noite vinha e ele estava empurrando o inimigo. E ele pensou: se nós não vencer ele hoje, amanhã eles vão se reorganizar e a coisa vai ficar difícil. Mas ali havia um homem que sabia o seu posicionamento. Levantou a mão e disse: sol, pare. E a natureza obedeceu à voz de um homem de Deus. Quer dizer, a voz de um soldado, de um comandante de Deus. Então não somos, uma gentinha. Então nós não dizemos: do que tem adiantado eu ser crente? De que tem adiantado? Não. Nós somos o particular tesouro. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que foram homens que andaram errantes, foram cerrados, torturados, mortos pela espada, mas ela conclui dizendo: dos quais o mundo não era digno. Você entendeu a profundidade dessa palavra? Eles eram pessoas, quer dizer assim, de um escalão tão alto que o mundo não era digno deles passar por aqui, porque eles eram cidadãos do céu. Por isso, irmãos, pensa você, como eu tenho dito, talvez vocês lembrem dessa frase. Pensa você
quando a nossa história se findar. Hoje nós contamos uma história começo e fim desses homens, mas quando a nossa história se findar na terra, né? E isso que nós hoje vivemos por fé, ela se materializará. E você estiver entrando naquelas ruas de ouro ali, você olhar para trás e saber, nunca mais canseira, nunca mais preocupação, nunca mais nervosismo, nunca mais enfermidade, nunca mais uma grama amarelada por causa de uma sepultura que foi aberta. Não, a morte não entra ali. E você poder olhar para a face do seu pai e ver aquele jovem ali dizer, e abraçá-lo, e beijá-lo, e dizer, valeu a pena, aí está a diferença. Eu não pensava que era tão esplêndido assim. Por isso que Paulo diz que ele teve até o terceiro céu. E diz ele que ele ouviu palavras que ao mortal não é, quer dizer, não é mister falar, não há como falar. Não há como explicar, né, as grandezas que ele viu do outro lado. O irmão Brana esteve, né, até a sexta dimensão, naquela visão antecipada. E tudo que se sentia ali, ele disse, era amor. Era paz. Era alegria. Que diferença, né? Irmão Brana conta daquela moça, né, que era evangélica, né, porque evangélico tem bastante. Mas Jesus é bem claro em dizer, quem ouve as minhas palavras e pratica, é como um homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Correr os rios, soprar os ventos e combater aquela casa e não caiu. Mas quem ouve as minhas palavras que estão aqui, ó, e não pratica, é como um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Soprar os ventos, correr os rios e combater aquela casa, e foi grande a sua ruína. Olhando aparentemente a vida de um e a vida de outro aqui, é tudo igual. Parece que o outro tem mais bênção, né? Tem menos o diabo para incomodar, né? Já está fora da palavra de Deus, é claro que vai ter menos problema. Mas e quando soprar os rios? Quer dizer, soprar os ventos e correr os rios. Quando o frio da morte bater na porta do coração. E o médico dizer, não tem mais o que fazer. E a família olhar e chorar e dizer, não tem mais o que fazer. E aí? Não tem vida eterna, não tem segurança sem Cristo. Não adianta se enganar. Há somente um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo, e esse caminho é a sua palavra, esse caminho é rendição total, esse caminho é entregar a vida para Ele, esse caminho é tomar uma posição por Ele aqui, esse caminho é se posicionar por Ele aqui, e dizer, Senhor, eu sou o teu representante aqui, pode contar comigo. E Ele nos representará lá do outro lado. E aquela moça fazia parte de vamos dizer assim, de uma igreja, né, bem liberal, como diz assim, bem atualizada, né? Não, nosso pastor não proíbe isso, nosso pastor é mente aberta. Não, essas coisas aí, não, isso é uma história. Isso aí é uso e costumes. Uso e costume. Não, isso é Bíblia ainda. Que a Bíblia diz que deva trajar com pudor e modéstia. É Bíblia. Não, e nosso pastor lá é liberal. Não. Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. E o resto não faz mal, não tem importância.
Tem aquela história, né? Vocês lembram? O papagaio só aprendeu a dizer não faz mal, não tem importância. Tudo para o papagaio não faz mal, não tem importância. Um dia o gato pegou o papagaio e ele, nas unhas do gato, ele dizia não faz mal, não tem importância. No outro dia acharam as penas do coitado do papagaio. Não faz mal. Vai que não faz mal, não tem importância, para ver até onde vai. Se eu estiver em Cristo, como diz Paulo Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque há agora uma lei maior em mim, que não me deixa andar como o mundo. Eu não me sinto bem mais estar como o mundo, eu não consigo fazer as coisas do mundo, porque há uma lei dentro de mim. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Veja só, vamos dizer, a mordomia. A questão é nós estar em Cristo. A questão é nós chegar até Ele e dizer, Senhor, muda a minha vida, Senhor. Tira essa natureza errada. Senhor, me ajuda a dizer não para aquilo. Senhor, me ajuda a eu perder esse vício de olhar tal e tal coisa, Senhor. Isso não está bem. Isso me faz mal espiritualmente. Me ajuda, Senhor. Eu não estou dando conta. E Ele vem e ajuda. Senhor, me ajuda a ter desejo, inspiração para ir na igreja orar, para ter palavra, para não ser egoísta, para orar pelos meus irmãos, mas de coração, para orar pelo ministério, mas de coração, e orar por aqueles que estão caídos, mas de coração. Senhor, converta o desviado. É Ele quem traz. É Ele que entra e muda. Mas essa moça, infelizmente, criticava aquela outra que vivia o Evangelho. Não, nosso pastor não proíbe isso não. O quê? Cortar o cabelo? Como não pode cortar? Você vai andar como uma velha? A saia desse jeito que você usa parece uma coisa tirada do museu, antiquada, dos anos sei lá o quê. Desse jeito você não vai arrumar namorado. E quantas que sem namorado aí fora, né? Ou com a vida toda arrebentada. A irmã simplesmente seguiu o Evangelho, a história real. Mas quando ela estava morrendo, vocês sabem dessa história, morrendo no hospital, de doença. Como é que diz lá o nome mais científico? Me fugiu agora. Doença venérea, vou falar a palavra. Quando ela estava morrendo de doença venérea, né? Vocês sabem o que é? Devido à vida social que ela tinha, ano 1960, 1950, quando a medicina não era tão avançada, estava morrendo dessa doença. Ela chamou o pastor dela e disse, chame o meu pastor. E ele veio. Pois não, irmã. Ele disse, seu mentiroso, por que você não me disse que aquelas coisas que eu fazia era errado? Eu estou morrendo indo para o inferno, porque você não disse, porque você não ensinou a coisa correta. Quantos dedos apontados terão para esses líderes, dizendo, você sabia e não disse. Você se beneficiou dos nossos dízimos e não disse a verdade, seu mentiroso. Disse ela, chame aquela moça que eu criticava, ela está certa, ela está certa. Porque é real, a pessoa quando está indo para casa, né? Ela sabe para onde está indo. Sabe. Mas aí, muitas vezes, não há mais volta. Há casos que ainda se consegue. Eu visitei um senhor que ele estava realmente indo embora sem Deus. Não conseguia dormir. Quando ele ia tentar dormir, ele via uma feiticeira que ele conheceu, que vinha com umas unhas tão grandes para agarrar ele.
Ou também um homem que ele tinha feito algo de mal, por esse homem já havia morrido e ele vinha com aquelas unhas para agarrar o diabo, né? E levar ele embora. Mas graças a Deus que alguém teve a inspiração de chamar o pastor. E nós estivemos lá e falamos de Cristo para ele. E mostramos que ainda, em outras palavras, havia uma esperança, enquanto a vida há esperança, desde que realmente se entregue a Cristo, a reconcilie. Às vezes a pessoa tem a vida inteira para reconciliar com ele e não reconcilia. Será que vai ter uma oportunidade no final? Aí depois falei com a esposa dele e ela contou isso e disse que depois que a gente saiu ali do quarto do hotel melhor, do hospital, ele disse: agora eu consigo dormir. E por 3 noites, né, ainda dormiu e depois foi embora. Deus alcançou. Mas quantos estão indo sem essa esperança? Quantos que não pode dizer como Paulo disse, escrevendo para Timóteo, ele disse: quanto a mim, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora uma coroa de justiça está guardada a mim, a qual o justo juiz me dará a mim. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E ele pôde olhar no olho da morte e dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão, o inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Como o velho Bosworth, meu irmão Brana, fala, em uma das mensagens que nós traduzimos, o irmão Brana disse que quando ouviu que o velho Bosworth estava mal para morrer, diz ele: eu quase derreti o motor do meu carro para chegar a tempo e ver aquele velho guerreiro. E ao chegar próximo dele, o irmão Brana disse: irmão Bosworth, qual foi o melhor momento da tua vida? E ele disse: o meu momento melhor é agora. Mas você sabe que está morrendo? Sim, eu sei. Eu vivi toda a minha vida esperando pelo dia que eu vou encontrar com aquele que eu tanto amei. Eu creio que eu direi a mesma coisa se os meus dias se findarem aqui antes do rapto. E eu creio que você também tem essa fé. E o irmão Brana disse que meia hora antes dele partir, ele já estava entrando na outra dimensão. Ele levantou da cama e começou a cumprimentar irmãos que já haviam partido. Ele dizendo: olá, irmão fulano de tal, você se converteu na minha campanha em tal lugar, que bom te ver. Olá, irmão fulano de tal. E começou a cumprimentar. Aí você começa a notar a diferença. Enquanto um está em pavor, enquanto um não tem segurança, o outro está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Como o irmão Brana conta, nós conhecemos bem a história, concluo com essa, do velho Sam, né? Um escravo, não tinha muita coisa, não tinha nem direito da sua própria vida. Trabalhava mal e pouco pela comida, né? Mas um dia, eu imagino que ele foi em uma reunião. E ele começou ali a derramar a sua alma em oração a Deus. E de repente ele sentiu que desceu uma âncora no coração dele. E ele foi tomado, e ele foi mudado. E cada um de nós conhecemos as nossas experiências. Cada um de nós lembramos o dia que aceitamos a Cristo. E ali no outro dia trabalhando, ele estava com as mãos levantadas o tempo todo, dizendo: eu estou livre. Eu estou livre. E ao ser questionado pelo seu patrão: Sam, você disse que está livre? Sim, patrão, estou livre. Mas eu fui liberto da morte
e do inferno. Eu fui liberto do pecado, da morte, do inferno, patrão. É isso que eu quero dizer. Uma obra foi feita aqui. Por isso, irmãos, não importa se nós nascemos no lar cristão, nós precisamos ter um encontro com Cristo, nós precisamos conhecer. Como Davi disse para Salomão: e tu, meu filho Salomão, conheça o Deus do teu pai. Se você buscar, será achado de ti, mas se você rejeitar, rejeitar-te-á para sempre. Sim, eu estou livre do pecado e da morte e do inferno. E o patrão com prazer disse: então, se você está livre do pecado e do inferno, também vou te fazer livre, para que você use essa força, esse ânimo, e vá e liberte outros. Pregue esse evangelho, pregue para os teus companheiros negros, pregue também para os brancos. Vai pregar, eu te dou suporte, eu te dou apoio. E esse patrão com certeza terá do outro lado parte em todas essas almas. Há diferença. Quando chega no final do caminho, aquele velho, o irmão Brando diz que ele entrou como em um transe, né? Ficou como em coma. E de repente ele volta, por certo, com o semblante alegre e feliz. Como dizia o pastor Antônio Machado, desculpa dizer, a gente não gosta de falar de funeral, né? Mas sempre que nós tínhamos os nossos funeral, sabe o que ele dizia? Os nossos crentes dão uns crentes bonitos. Quer dizer, os nossos mortos dão uns mortos bonitos. Por quê? Porque não há pavor na hora da morte. O coração alegre formoseia o rosto. Era já marca registrada dele. Ele chegava, olhava e dizia: os nossos mortos dão uns mortos bonitos. E por certo, quando o Sam volta, com o rosto formoso, e disse: eu estive lá. Eu estive lá. Sobre aquilo que eu tenho pregado sobre toda a minha vida, sim, eu estive lá. E havia um anjo ali que disse: venha, Sam, eu tenho um manto para você, uma coroa. Ele disse: não me fale em manto, eu não quero saber de coroa, mas deixe eu me ajoelhar aos pés e beijar por 1000 anos daquele que morreu por mim, daquele que fez a diferença em minha vida, daquele que fez a diferença em minha família. E diz o irmão Brana: eu creio que é esse o desejo de cada um de nós. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. E é o povo mais feliz da terra. Não sabe, querido, lá? É o povo mais feliz da terra. Mas canta então um hino próprio, e depois o pastor Ariel estará despedindo a igreja. Vamos fazer uma oração, vamos daí cantar um hino com o irmão. Querido Deus, eterno Pai, são palavras de um homem mortal que não consegue expressar a profundidade disso que falamos. Porque é tão grande, Senhor, será tão grande a nossa alegria quando chegarmos do outro lado, que se chegássemos ali com um coração humano, saudável e humano, ele não aguentaria de tanta emoção. Ao ver o rosto daqueles que nós amamos, sem nenhum traço de tristeza nem de velhice, mas com alegria em seu sorriso, Pai, em ver que o Senhor nos conduziu e que o Senhor tem sido misericordioso conosco. Ó Deus, em saber que nós fazemos parte da tua elite, Senhor, como a Bíblia diz que somos o povo, a nação santa, o povo adquirido. Ó Deus, somos humanos, estamos nessa caminhada, mas que o teu Espírito Santo esteja conosco 24 horas, nos animando, ó Deus, dando força para prosseguir, Pai. Ajuda esse povo, Senhor.
essa igreja aqui em Erechim, que ela possa crescer, ó Deus, em números, mas principalmente, Senhor, crescer em amor, crescer, ó Deus, em espiritualidade, que haja santidade na vida de cada um, que haja amor, que haja união, e que o cheiro de Cristo esteja com todos, para que o Senhor tenha, ó Deus, o prazer de realizar os teus milagres no meio do teu povo, porque grandes coisas o Senhor pode fazer por nós, ó Pai, se tão somente nós nos render a Ti, nos entregar a Ti. O Senhor tem prazer de abençoar, o Senhor tem prazer de ver o teu povo cantando, o Senhor tem prazer de ver o teu povo dando glória, batendo palma, Pai. Seja com cada um de teus filhos, e que a bênção do Senhor continue com cada um de nós, com as congregações, com o nosso povo ali em Sarandi, Ronda Alta, Barra Funda, Trindade, cada um ali em Chapecó. Ó Deus, capacita cada um dos nossos irmãos. Nós repreendemos a enfermidade de todo o teu povo, e que a paz do Senhor esteja em todos os corações. Nós repreendemos todas as ciladas do diabo, nós quebramos toda armadilha, e nós colocamos os anjos do Senhor, o sangue de Cristo, ao redor do teu povo, ao redor da tua herança, Senhor. Proteja cada um, meu Pai. Nós amamos uns aos outros, nós queremos o bem um dos outros, nós queremos a união nas famílias, nós queremos ver desviados voltarem à casa do Pai. Deus, são o teu povo, são as tuas criancinhas, Pai, pela qual o Senhor morreu na cruz, Pai. Ajuda cada um deles, sustenta, Senhor. Fortalece, Senhor, os braços do pai, da mãe que já está cansada. Fortalece o pastor, aquele que já está cansado, que o Senhor renove suas forças, que o Senhor dê a saúde, Pai. Somos o teu povo. Ó Deus, como Moisés, ó Deus, esteve com as mãos levantadas e Amaleque foi empurrado. Receba as nossas mãos que se levantam a Ti, Pai, em favor do Teu povo, em favor dos ministérios, em favor da Tua herança, Pai. E que esse Amaleque caia por terra, que a depressão caia por terra, que a tentação caia por terra, que o devorador caia por terra, que a paz, ó Deus, reine no meio do Teu povo, que haja união entre as famílias, que haja união entre os casais, Pai. Sustenta, Pai, e que nós possamos ter, ó Deus, a nossa confiança, os nossos olhos sempre em Ti, e aprender a confiar, que o Senhor não desampara, como não desamparou Elias, que o Senhor sustenta cada um de nós, como sustentou Elias, sustenta cada família, sustenta o meu ministério, o ministério do pastor Ariel, o ministério do pastor Daniel, pastor Febrônio e assim tantos, ó Deus. Sustenta, Pai, porque somos o Teu povo, somos os Elias do 2024, Pai. Sustenta, Pai, receba nossas mãos levantadas. Eu creio que essa oração irá, Pai, ser respondida para aqueles que precisam. Olha por aqueles que não puderam vir, Senhor. As famílias que não puderam vir, lembramos de tantos aqui, Senhor, que amamos e queremos bem e queremos vê-los vitoriosos, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vós, sobre cada um também que assistiu ou assistirá essa mensagem. Que Deus os abençoe e receba aquilo que você precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.